Olá a todos, aqui é Rudy Rafael. Agora é dia 2 de abril de 2019 e eu estou em minha casa em Joinville, Santa Catarina. Eu falo agora não apenas para aqueles que me ouvem no plano material, mas como também para aqueles que me ouvem no plano espiritual. Eu falo agora principalmente para os irmãos desencarnados acerca de como se dá o processo de reencarne. Assim como a morte é um mistério para os que estão encarnados, o reencarne é um mistério para aqueles que estão desencarnados. Assim como os vivos desconhecem o processo da morte, os que estão mortos desconhecem o processo de reencarne. Tanto os vivos quanto os mortos, por desconhecerem processos aos quais passarão, acabam por temendo processos que para eles são naturais. Assim como a morte é natural para os encarnados, o reencarne é natural para os desencarnados. Os irmãos desencarnados temem o processo de reencarne, tanto por não saberem como se dá, como também por não saberem o que se deve ser feito para tal processo. Assim como os que estão vivos devem conhecer e se preparar para o processo da morte, os que estão mortos devem conhecer e se preparar para o processo de reencarne. Pois, quanto mais uns se preparam para os processos aos quais lhes dizem respeito, melhor passarão por tais processos. Quanto mais os seres humanos encarnados conhecem e se preparam para a morte, melhor passarão pela morte e para o plano espiritual. Quanto mais os desencarnados conhecem e se preparam para o reencarne, melhor se dará o seu reencarne e, assim, o seu novo nascimento no plano material através de sua nova vida. Assim como a morte possui muitas lendas e muitos mitos, o reencarne também possui lendas e mitos. Quer dizer, tanto os mortos quanto os vivos, por desconhecerem os processos aos quais passarão, acabam criando ilusões mentais, de certa forma positiva ou de certa forma negativa, sobre como se dará tais processos. Entretanto, essa não é a verdade. Assim como os encarnados costumam achar que o seu processo de desencarne será um processo belo, pacífico e amistoso, indo então para um mundo melhor, os que estão desencarnados acabam também achando que o seu processo de reencarne será um processo belo, amistoso, saudável, bom, bonito e que passarão para um mundo melhor. Entretanto, essa ideia de que tanto a morte quanto o reencarne levará o espírito para um lugar melhor, para um mundo melhor, também não é verdade, pois tanto no plano astral quanto no plano material não se dá a ninguém o direito de viver qualquer coisa no sentido de viver uma plena felicidade, pois são justamente os desafios que fazem o espírito evoluir através das adversidades. Tanto é que o encarnado deve se preparar para um mundo espiritual dificultoso, assim como o desencarnado deve se preparar para um novo mundo material também dificultoso. Tanto aqueles que estão vivos devem se preparar para encontrar dificuldades no plano espiritual, pois encontrarão, assim como os desencarnados devem se preparar para encontrar dificuldades no plano material na nova vida que encontrarão pela frente, pois assim será. Tanto a morte quanto o reencarne são processos sublimes, são rituais de iniciação para o espírito, mesmo que o espírito passe por inúmeras mortes ou inúmeros reencarnes. Cada morte e cada reencarne é uma ação em específico, individualizada e realmente inicia o consciente do espírito. Assim, o espírito sempre terá algo a aprender,
tanto pela morte quanto pelo reencarne, mesmo que já o tenha vivenciado. Assim como os vivos idealizam a morte como um processo muito grandioso, muito vistoso, muito belo, os desencarnados também idealizam o reencarne como algo muito grandioso, muito vistoso e muito belo. Entretanto, tanto a morte quanto o reencarne são processos ligeiros, rápidos e estritamente naturais. Tanto a morte quanto o reencarne não possuem grandes grandiosidades como o ser humano e como os mortos imaginam. São processos rápidos, são processos meramente onde se perde a consciência de um plano e passa-se a adquirir a consciência em outro plano. Assim, os irmãos desencarnados não devem imaginar e mentalizar grandes coisas acerca de seu processo de reencarne. O que cabe aos irmãos desencarnados é meramente preparar suas emoções e seus pensamentos para que estejam o melhor possível receptíveis ao processo de reencarne. Este processo se dará de um momento para o outro, quando eles sequer imaginavam que iria acontecer, assim como a morte ocorre para os encarnados. A morte ocorre para os encarnados, geralmente em um momento em que eles sequer imaginavam que iria acontecer. De mesma forma, acontece o processo de reencarne. Os irmãos desencarnados irão reencarnar quando menos imaginarem que isso irá acontecer. Não haverá qualquer tipo de preparo, qualquer tipo de recepção, qualquer tipo de boas-vindas, qualquer tipo de sinalização. Simplesmente os irmãos desencarnados irão receber uma luz que irá apagar a sua consciência e assim eles renascerão em uma nova vida, sem mais projetos, sem mais vistorias, sem mais qualquer tipo de sinalização. É um processo estritamente rápido e bem-aventurado aquele que passa pelo reencarne de uma forma mais consciente possível.